Olá amigos, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo vamos falar sobre o mercado de carros, alguns modelos que estão ficando encalhados nos pátios, carros que estão difíceis de vender e até alguns carros que você nem imagina que eram considerados pão quente pouco tempo atrás e agora estão bem complicados para vender. Isso tem tudo a ver com a mudança que vem acontecendo no mercado de carros usados no Brasil nos últimos anos. Não preciso nem falar que disparou o valor dos automóveis, do seguro, da manutenção, isso é uma coisa que tem pesado bastante também. E para onde a gente liga é só choradeira, todo mundo a mesma conversa. Olha, tá muito fraco, no tempo que eu trabalho com automóveis eu nunca vi o mercado tão parado. Até a turma que tem loja há mais anos, aí que tem loja há 40, 50 anos, fala, olha, Rai, nem no tempo do Chevette o mercado não era tão parado, porque a gente sempre estava fazendo um rolinho, sempre fazendo uma negociação. No tempo do jornalzinho estava mais movimentado do que hoje, que a gente anuncia em várias plataformas, vários sites, e Facebook, Instagram, redes sociais. Mesmo assim, não tá fácil. Nesse vídeo você vai entender por quê e o porquê que alguns modelos estão virando mico, talvez. Eu não vou dizer mico, muitos carros bons, excelentes automóveis, só que não estão tendo a mesma procura. Primeira categoria que a gente sentiu muito são os carros sedãs, especialmente os sedãs com motor 2.0 até 2.5, carros que sempre foram muito procurados, Civic, Corolla, Jetta, e que agora tá difícil o comércio. Se eu falar para você que tem Corolla fazendo aniversário na loja, carro bom, de qualidade, mas você sabe, hoje as pessoas estão deslumbradas aí com os SUVs compactos, agora tem os carros elétricos também que estão chamando a atenção do consumidor. Então esses carros sedãs de motor grande, carros principalmente os que estão acima dos 100 mil reais, está bem mais complicado o comércio. Eu vou dar alguns exemplos práticos para você. Corolla XEI 2019, esse é um carro que a gente tem na loja que eu comentei. É um carro que a FIP é 108 mil. Com 108 mil a pessoa tem um leque muito grande e o Corolla 2019 ainda é o modelo anterior, então a FIP dele é bem alta. Um outro exemplo, o Civic geração 10, que é um carro que também sempre foi muito elogiado, é um carro excelente, porém a FIP dele é muito alta. Para você ter uma ideia, a FIP de um Civic EX 2017, um carro que já está com 6 anos de uso, a maioria já acima dos seus 100 mil quilômetros rodados, está em 100 mil reais. Então o que acontece? Primeiro, para você conseguir um financiamento para um carro com 6 anos de uso, a taxa já é mais elevada. 100 mil reais, a pessoa está vendo alguns carros 0 quilômetro. Às vezes a pessoa compra um carro zero de 110 mil e a parcela fica igual, pode ser que fique até menor do que um Civic desse, pelo fato do ano dele ser mais antigo. Claro que um carro com 6 anos de uso tem uma probabilidade maior de já ter se envolvido em algum acidente, de ter algumas repinturas, de ter alguma manutenção para fazer, e o comprador também pensa nisso. E se tá difícil vender carro 2.0, meu amigo, que dirá vender carros V6? Hoje a turma tá atrás do carro turbo, é a grande novidade, fora os carros elétricos que também estão aparecendo na praça. Então quando a gente fala de um carro V6, é um carro que tem um público muito específico, o valor do combustível está nas alturas e o valor da manutenção para esse tipo de carro também é muito caro. Então esses carros aí, como eu citei o Toyota Camry, por exemplo, ou um Hyundai Azira, que são carros extremamente gostosos de dirigir, mas eles têm um público muito específico, é um carro que provavelmente a pessoa vai rodar só no final de semana, então você imagine que o poder aquisitivo da pessoa que vai comprar um carro desse tem que ser alto, independente desse carro hoje está valendo 70, 80 mil reais, mas a pessoa que vai comprar esse tipo de carro não é um carro para o seu dia a dia. E assim, da mesma maneira, os carros premium acima de 60 mil quilômetros, vou falar, que não tem um histórico de revisão, o carro que não foi feito as revisões na concessionária, esse é o tipo do carro que os lojistas fogem. Por quê? O risco é muito alto, o carro
pode ter desvalorizado, pode estar num valor atrativo ali, carro de 80, 100 mil reais, hoje, por exemplo, você compra um Evoque, porém a manutenção desses carros é caríssima. Então não importa a margem que você tem, vou comprar 20 mil abaixo do valor de tabela, mas às vezes dependendo da manutenção que você tem que fazer num carro desse, em um câmbio, por exemplo, você acaba gastando mais do que isso. Então o risco é muito alto. Eu falei 60 mil quilômetros só para dar uma ideia de quilometragem baixa, porque o carro premium, o consumidor, ele é muito mais chato, ele é muito mais exigente. Então quando você fala aí de um carro premium acima dos 100 mil quilômetros, que já perdeu aquele histórico de manutenções, aí sim a gente está falando do famoso resto de rico. O carro que o rico não quer e o pobre não consegue manter. Pode até conseguir comprar, mas não consegue manter. E aqui vale para praticamente toda a linha de carros premium. Salvam alguns modelos específicos, aqueles modelos mais de entrada, então o BMW 320, um Audi A3 Sedan, o Mercedes-Benz C180, um A200, então aqueles carros mais de entrada ali da linha premium. Mas olha, até os SUVs de entrada dos premium não são muito bem cotados aí no mercado de seminovos. Se for tentar vender um X1, um Q3, por exemplo, na FIPE, é bem difícil, sendo bem sincero. A quarta categoria que está bem difícil o comércio, bem parado, são os carros e caminhonetes a diesel. Por quê? Primeiro, o diesel não está mais tão atrativo, o valor do diesel. E segundo, que a manutenção dessa mecânica diesel também é muito mais cara. Veja a diferença de um bico injetor diesel, por exemplo, e de um bico injetor de um carro flex ou um carro gasolina. A diferença é gritante. Então hoje não compensa tanto você ter o carro diesel, o tanto que ele custa mais, o benefício não é tão grande assim, especialmente para os carros. E no caso das caminhonetes, tem um agravante, que a caminhonete 0 km, ela tem um preço de fachada ali, porque pouquíssimas são as pessoas que pagam o preço cheio uma caminhonete. Então o valor que tem no site lá é um valor ilustrativo, vamos dizer assim, porque na verdade mesmo quase todo mundo compra caminhonete como produtor rural ou como frotista, então aquele valor acaba sendo muito maior do que o valor real que essas caminhonetes são vendidas. E isso causa um grande problema, principalmente para quem é marujo de primeira viagem ali, às vezes acha que está fazendo um bom negócio comprando uma caminhonete seminova 10%, 15% abaixo do valor de FIPE, porque no 0 km às vezes oferecem um desconto até maior do que isso, descontos aí de 15%, 20% às vezes em cima do valor de tabela. Esse ano a gente chegou a ver caminhonetes com 80 mil reais de desconto. Isso também acaba bagunçando um pouco o mercado. Agora eu vou falar para vocês o que está mais difícil mesmo de lidar aí no comércio de usados. São carros, no geral, que tenham mais de 5 anos de uso, que tenham mais de 100 mil quilômetros, só para a gente colocar aqui uma quilometragem padrão, tá? Claro, a gente sabe que às vezes um carro com mais de 100 mil quilômetros pode ser melhor do que um carro com 40, 50 mil quilômetros. Mas eu vou explicar para você por que é difícil vender um carro com alta quilometragem. E também carros acima de 70 mil reais. Então carros que se enquadram nesses 3 critérios hoje está muito difícil de negociar, gente. Por quê? É um carro que tem um risco de manutenção mais alto, como eu já expliquei, certo? Então o risco dele acaba sendo muito grande. O financiamento dele também acaba sendo mais difícil, como a gente comentou, quanto mais antigo o carro, mais difícil o financiamento. E terceiro, dificilmente esse carro tem um histórico de manutenções bem certinho. Claro, sempre tem exceções, pessoal. Tem um Honda Civic na loja com 129 mil quilômetros, que o cliente fez as revisões na concessionária até os 90 mil e depois fez numa oficina, lá tem aquele histórico de manutenção. Então o que aconteceu na prática? Com toda essa questão financeira dos últimos anos, com toda essa mudança no mercado, a entrada dos SUVs, a entrada dos carros turbo, agora vem os carros elétricos, tudo isso contribuiu para que o consumidor segurasse muito a troca do carro. Então muita gente que ia trocar o carro nos últimos anos não trocou e continuou rodando com o carro. É isso que a gente mais vê na loja hoje. Só essa semana, olha,
meia dúzia é pouco de pessoas que trouxeram carros acima de 100 mil quilômetros para trocar, para querer pegar um carro ali com 10, 20 mil quilômetros. E nem o repasse quer comprar esses carros, como eu falei para vocês. Às vezes a gente não consegue nem mandar uma proposta para o cliente. E os carros bem rodados, quando a gente pega, mesmo com histórico, é difícil de vender. Eu vou te explicar o porquê agora da quilometragem, independente do carro ser excelente. Tem 2 carros nota 10 na loja, esse Honda Civic que eu falei para vocês, e tem um Polo também com 90 mil quilômetros, mas é um carro 2020. Não tem nenhuma repintura, nada do carro, nota 10 também. Porém, o que acontece? Hoje não existe mais aquele fluxo de passantes, pessoas que passam na frente da loja e entram. Isso é coisa do passado, pessoal. Hoje em dia, 99% dos clientes é internet. Ele vai olhar ali primeiro na internet, selecionar uns 5 carros para ele olhar pessoalmente. E nesse primeiro filtro que o cliente faz, o que ele coloca ali? Quilometragem. Então, se você tem um carro com alta quilometragem, ele já vai lá para a 5ª, 6ª página de pesquisas. O cliente muitas vezes nem chega a ver aquele carro. Então não interessa se esse carro é muito melhor às vezes do que os outros que estão com quilometragem mais baixa. Se o cliente não te dá a oportunidade de ver esse carro pessoalmente, você não vai conseguir vender ele. Mas quem tem a vida ganha, quem tem a vida garantida, que tem aquele dinheiro entrando todo mês certinho, né, sejam aí os herdeiros, sejam funcionários públicos de alto escalão, pessoas que ganham 20, 30, 50 mil por mês, esses continuam comprando carro zero à moda da vez, né? Então vão comprar o carro SUV, vão comprar o carro turbo, vão comprar o carro elétrico daqui a um pouco. Qual que é o problema? Que o mercado de usados não está conseguindo absorver esses carros. Então, cada vez está aumentando esse abismo entre os carros 0 quilômetro e os carros usados que o brasileiro consegue comprar. E a outra lição que a gente tira disso é que não existe mais pão quente no mercado de carros usados. Hoje, o pão quente é um carro de baixa quilometragem, é um carro com histórico de manutenções. Independente de marca, isso é o que está mais contando hoje. A gente vê que às vezes até um carro de uma marca que o pessoal olhava meio torto ou que não é muito conhecido, se tiver essa característica, vende mais fácil do que um carro de marca renomada, aí, do que um Toyota, um Honda, um Volkswagen, mas que esteja com uma alta quilometragem ou que não esteja tão atrativo. E a dica que eu quero te deixar hoje para finalizar o vídeo é a seguinte: não saia de um problema que você conhece para entrar em outro que você desconhece. Muitas vezes as pessoas também querem dar uma despertinha, né? Não faz a manutenção do carro, vai empurrando com a barriga, e aí quer passar para frente a bucha e pegar outro carro zeradinho. O que acontece? Ele acaba caindo na mão de um picareta aí que vende um carro maquiado, um carro que às vezes passou por aplicativo, rodou milhares de quilômetros, ó, o carro o dia inteiro rodando. Imagina a bucha que você vai entrar. Então, meu amigo, cuide bem do seu carrinho, faça manutenção, não queira dar uma desperto, que se você acha que você é esperto, tem outros muito mais que você por aí. Meus amigos, muito obrigado pela companhia de sempre. Deixa aí um comentário, o que você está achando desse mercado de automóveis. Manda um salve da tua cidade. Um grande abraço. Conheça também a outra rede social onde eu faço vídeos mais curtos e divertidos. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima!